Acho que agora deu, pessoal. Ah, deu. Eles estavam fazendo, acho que alguma alteração no Google Meet. Boa noite a todos. Eu fui tentar gravar os encontros de segunda e de terça, gente, deu tanto problema, e hoje eu vi que ele mudou agora o ícone da gravação, fica aqui no outro canto, sabe? Ficava aqui à minha esquerda, agora está na direita, acho que eles estavam atualizando. Então, boa noite, turma de quarta-feira, oficialmente, o nosso último boa noite. Assim como vocês têm feedback, eu também tenho feedback, né, com as tutoras do núcleo. E eu estava esses dias assim, né, quando eu ia ter o feedback, eu falei, será que eles assistiram a aula da turma de quarta? Aí era a aula, o primeiro foi com a turma de segunda. Minto, o primeiro foi com a turma de terça. Aí tá, foi com a turma de terça. Aí quando eu fui ter o segundo feedback, eu falei, nossa, será que vai ser a turma de quarta, né? Era a turma de segunda. Aí o terceiro, falei, bom, não sei qual turma vai ser, e foi justamente a turma de vocês. E a tutora comentou, nossa, Karina, mas que turma participativa, né? O encontro foi, eu falei, sim, a turma de quarta é uma turma especial. Então, até a tutora percebeu aí o nosso clima, gente, é, quando ela assistiu a nossa reunião e teve que fazer o feedback, fez o feedback da nossa formação, viu? Vou sentir saudades de vocês. Então, vamos lá. Meus queridos, hoje é o nosso dia de implementação. Nós temos alguns colegas aqui para implementar. Eu vou fazer a chamada, tá? De quem vai implementar hoje, quem vai compartilhar. Na verdade, já implementar, vão compartilhar. Então, a nossa primeira cursista a falar será a Adriana, depois o Cláudio, depois a Ana Maria, depois o Diego, depois a Janete, a Valéria, a Silmara, o Vilmar, a Vilma, a Helenita e, por fim, a Ana Luísa. Tem alguém que não colocou o nome ali, pessoal? Na planilha de apresentação, se tem alguém que não colocou o nome, você pode colocar ou me fala que eu mesma coloco, tá? Então, pode falar, Frank. O meu nome não tá lá. Então, vamos colocar, Frank? Pode ser. Ó, aqui nessa turma tem uns bonitões que são muito espertos. A dona Ana Luísa colocou lá no finalzinho, então eu vou ter que te colocar depois da Janete, tá? Tá? Não tem problema não. Você será um, dois, três, quatro, cinco, você será o sexto. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa reunião de número 10, Clima Escolar em Direitos Humanos, a nossa temática, e vamos fazer o encerramento da nossa jornada, que é o nosso compartilhamento, o nosso feedback, tá? O compartilhamento das implementações de vocês e o feedback que vocês farão na apresentação do seu colega cursista. Aqui são os recados paroquiais, justamente, principalmente nessa reunião, né, pessoal? A gente utilizar o computador por conta da apresentação dos slides, vocês terão que utilizar a síntese para apresentar, manter as câmeras abertas para que a sua participação seja efetivada, né? Estamos aí na nossa reta final. E agora nós vamos passar para a nossa agenda. Então, nós teremos o acolhimento e relembrando a jornada, 7 minutos. Nós teremos o check-out, avaliação da jornada, 8 minutos. O nosso compartilhamento, daí 60 minutos, o tempo restante. E para concluir, 5 minutinhos. Bom, quais são os objetivos da nossa jornada de hoje? Refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, e inspirar-se nas práticas dos colegas a partir de seus relatos de implementações. As implementações da semana passada foram excelentes, foram maravilhosas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente, tá? Mas antes da gente fazer a implementação, nós vamos fazer duas coisas, pessoal. Eu vou fazer uma enquete com vocês, uma enquete, inclusive, aqui no Meet, tá? É, e assim, eu estou utilizando essas informações porque nós temos a Ana Maria, nós temos alguns cursistas que estão nos núcleos.
e utiliza às vezes o Meet. E por que não a Adriana, né? A Adriana, que é diretora, desculpa se tem outro diretor e eu esqueci. Às vezes a gente pode marcar alguma reunião com algum grupo de pedagogos, né, Adriana? É, com professores, de forma online também, através do Meet. Então, pessoal, a enquete a gente faz na hora, tá? Porque você até salva. Mas você salva se você deixa o Meet aberto. Se você fechar o Meet, ela desaparece. Então, eu vou criar ela agora para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou fazer uma enquete aqui. Então, você pode fazer tranquilamente no Google, no Google Meet, né? Que o Meet é da Google, que é o que a gente utiliza, né? O Google Educação, que a SED fez uma parceria. Então, a gente pode usar essas ferramentas. Então, Ana Maria, até para você também, de repente, Karina, eu vou continuar com aquela implementação aqui, com a questão do clima escolar no núcleo. A Adriana quer fazer uma escuta ali em uma reunião também, ou pedir para um professor ajudar ela. Um professor, Adriana, que você quase não vê, apesar que ele não trabalha na mesma escola que você, né, que é o Cláudio, mas você pode pedir para ajudar, né? E vocês fazem isso na reunião e é excelente. Por quê? Porque vocês podem ter as respostas do pessoal e de forma anônima, tá? Não aparece aí. Então, você constrói rapidinho aqui a maquete, já estou terminando aqui, tá? Então, estou colocando aqui as opções. E aí, pessoal, ali tem a legendinha, tá? Vocês vão escolher qual o sentimento, qual a característica que representa a sua implementação. Então, nós temos inovador ali, né? Primeiro criativo, engajador, inovador, prático, desafiador. E o último, ajustável. E ali tem a explicação, né, para clarear um pouquinho mais aí a hora de vocês responderem, tá bom? Então, gente, ó, as respostas vão aparecer sem identificação e eu vou mostrar os resultados para todos. Então, eu vou soltar a maquete agora. Vou soltar a enquete, tá? Então, respondam por gentileza. Como foi a sua implementação? Que sentimento, que característica você vai utilizar para representar a sua implementação? Ô, Karina, tinha o link da enquete? O link da enquete, pessoal, ele vai aparecer para vocês aí na chamada. Desculpa, Ana Maria, eu esqueci, não expliquei. Clica do ladinho ali no chat, do ladinho. Sabe o telefone? Aí tem ali o chat, as Já vozinhas achei, que já aparecem achei. ali. Aham, já achei aqui. É que eu caí e voltei. Acho que eu perdi essa parte. Professora, Oi, Lídia, bom dia. Ô, boa noite. boa noite. Tô Fala, Lídia. chegando, tá? Tava de carro, já ligo o computador, tá? Tá certo, tudo bem.
Oi, Diego, boa noite. Então, olha só, Diego e Lídia que entraram agora, do ladinho ali onde fica o chat, onde eu coloco as perguntas e vocês também, alguma coisa, tem uma enquete. E eu gostaria que vocês respondessem essa enquete, tá? Porque ela faz parte do nosso acolhimento. Então, tanto a Lídia quanto você, Diego, vocês vão escolher uma palavra que represente como foi a sua implementação, tá bom? Fiquem tranquilos, não vai aparecer o seu nome, o Diego votou Natal, tá? É anônimo, só que eu gostaria que vocês fossem bem honestos, tá? Por quê? Porque todo esse retorno que vocês dão para nós serve para que a gente possa melhorar cada vez mais, fazer uma formação mais voltada para a nossa realidade, tá bom? Ó, turma de quarta-feira, deixa eu ver quantos alunos tem aqui, quantos cursistas. Fala, Conceição. Aonde que eu acho para responder a enquete? Eu não consegui achar. Ó, do ladinho ali onde tem o chatzinho com a chamada, não aparece uma mensagenzinha rosinha para vocês? Ela aparece assim, ó, uma nova enquete foi lançada. Tá aparecendo do lado do chat, onde você escreve mensagem? Não. Tá. Então, gente, como ele passou por atualização, dá uma olhadinha lá em cima. Isso, Lá em sim. cima, onde fica lá em cima, onde fica embaixo ali do teu e-mail, do seu computador, é um quadradinho roxinho, assim, é um quadradinho roxinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Minha janela. Acho que eu consegui abrir. Achou? Ó, eu vou tentar compartilhar minha janela aqui. Ó, gente, aqui para mim, ó, ela tá vendo aqui, ó, do lado parar a apresentação, ó, ela tá aparecendo aqui, ó, do lado da bolinha do gravar, que eu falei para vocês que a bolinha antes ficava aqui, ó, lá do lado do Karina. Agora fica desse lado. É essa parte roxinha, aí vocês entram ali e respondam, tá? Para mim, aqui está aparecendo do lado da bolinha onde mostra que está gravando a Meet, sabe? Em cima do lado, Então. é do lado Então, direito, para quem está olhando, né? ó, do lado da bolinha que mostra que a Meet está gravando. Então, realmente, gente, o Meet estava estranho ontem e anteontem, porque ele estava atualizando. Porque até na turma de ontem, a enquete aparecia lá no chat. Acho que ele atualizou. Então, vamos lá. Deixa eu ver quantos cursistas já votaram a nossa enquete. Nós estamos em 18, mas tem duas Karina, porque eu estou apresentando. 16. Deixa eu ver quantos votaram aqui. Nós temos 13 votos, faltam só mais 3. Então, a Janete, boa noite, que entrou agora. Janete, nós lançamos uma maquete no acolhimento que vocês vão escolher uma palavra aí que represente o sentimento de vocês, tá? Pode votar. E aí, pessoal, eu vou deixar só mais um minutinho para a gente não ultrapassar muito tempo, né? Porque a gente tem que fazer as apresentações. Karina, eu já. É só essa da enquete? Da enquete eu já respondi. Perfeito, Tem mais alguma obrigada. coisa? Não, por enquanto não. Então, pessoal, eu já vou finalizar, tá? Vou deixar ela aqui aberta, caso vocês queiram responder mais para frente, mas assim, ó, um aluno, um cursista colocou que achou sua implementação criativa, ótimo, né?
Eu acredito que se vocês pudessem escolher mais de uma opção, a maioria escolheria a criatividade, né? Porque é uma característica muito forte de vocês, dessa turma. Engajador, 3 votos. Prático, 6 votos. Perfeito. São situações muito concretas. Desafiador, 2 votos. Perfeito. Ajustável, 1 voto. Perfeito, tá? Nós estamos, então, com. Engajador tem 4 votos. Nós estamos com 14 votos. Então, pessoal, muito obrigada. E este foi o nosso acolhimento. Aqui nós vamos fazer uma retomada de todas as reuniões que nós tivemos, tá? Então, a reunião 1 foi onde nós nos conhecemos, a nossa reunião de acolhimento. Na reunião 2 e 3, nós trabalhamos a educação em direitos humanos, a parte 1 e 2. Na reunião 4 e 5, nós trabalhamos o clima escolar e suas dimensões, parte 1 e 2. Na reunião 6 e 7, nós trabalhamos relações entre educação em direitos humanos e clima escolar, parte 1 e 2. E na reunião 8, desafios da convivência na escola, parte 1. Né? E na reunião 9 também, desafios da convivência na escola, parte 2, e nós iniciamos com as nossas apresentações, tá? Então, isso aqui foi a nossa jornada, né? Um raio-x aí do que a gente conversou. E acolhimento, e depois a gente partiu ali de uma forma mais sucinta, breve, sobre a teoria que embasou a nossa formação. Bom, essa é a última atividade que vocês farão na noite de hoje, pessoal. Lembra que vocês sempre faziam lá a sua voz transforma? Aqui nós teremos, são 18h27, nós teremos uns 5 minutinhos para vocês fazerem a avaliação dessa formação, tá? É o check-out. Vocês estão dando tchau para essa formação. Então, eu gostaria que vocês respondessem, fossem bem sinceros, colocassem aí as impressões de vocês, que são muito importantes, muito assertivas, em relação ao que vocês aprenderam, que vocês viram desta jornada. Já coloquei o Forms aqui, o link do Forms no chat, e nós teremos uns 5, 6 minutinhos para fazer, e aí a gente parte para as nossas apresentações, tá bom? Eu vou desligar o microfone, que eu vou agora na tabela, na planilha, eu vou preencher quem faz o feedback de quem, e qualquer coisa me chamem, tá? Ana Luísa tá aí, gente? Presente. Ah, beleza, Ana Luísa. Boa noite. Não te vi hoje, você Boa sempre está noite. em. Senti sua falta. É que eu estou no celular, professora, que eu perdi o sinal aqui no computador. Eu espero que retorne para eu poder apresentar. Mas qualquer coisa eu apresento para você, tá? Muito Se obrigada. vocês que tiveram dificuldade, a gente apresenta. Tem problema não. Obrigada. Silmara tá aí, pessoal? Silmara está presente? Oi, professora, eu estou presente, sim. Ah, ótimo. Você vai apresentar, né? Vou apresentar. Tá bom. É que eu tenho uma outra Silmara também, e ela teve alguns problemas, e daí eu fiquei na dúvida, será que é a Silmara dessa turma ou da outra? Então, acho que é da outra. Sou eu, mas eu vou apresentar do mesmo jeito. Ah, é você aí. Então, tá certo. Tá colocando o teu nome aqui, então, na relação do feedback, tá?
Bom, pessoal, então encerramos os 5 minutos, tá? Alguma dúvida? Vamos começar os compartilhamentos? Tudo bem? Conseguiram responder? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, é hora de compartilhar as estratégias que saíram do planejamento e ganharam vida na sala de aula. Ao compartilhar sua prática, você valida sua experiência e inspira o grupo de estudos formadores. Vamos transformar nossas vivências em um repertório coletivo. Então, pessoal, nós vamos iniciar aí as nossas apresentações. Vou deixar aqui no chat a tabela com a ordem das apresentações, tá? Para vocês olharem, até porque vocês farão o feedback dos colegas. Então, eu já coloquei ali quem vai fazer o feedback de quem, tá bom? Vamos para os nossos combinados. Eu tinha deixado um tempo de 4 minutos, porque nós estamos em 12, mas são agora 18h36, então dá perfeitamente para a gente fazer os 5 minutinhos, tá? Consegui aumentar para 5. Eu apresentei hoje no meu formador, meu Deus, gente, 5 minutos não dá, é pouco, né? A gente acha que é muito. 5 vezes 12 é 60 minutos, 1 hora. Mas para quem vai apresentar, acaba sendo pouco. Então, gente, olha só. Eu vou ligar o timer aqui, tá? Vou aumentar o timer, colocar o timer estava para 4 para 5 minutos, para vocês se apresentarem no Meet, que é um recurso também do Meet. E quando encerrar, quando faltar uns 30 segundos, eu vou levantar essa, tá? E aí eu vou pedir para vocês irem finalizando. Se eu ver que você não finalizou, porque às vezes você não consegue olhar a mão, porque tem que olhar o slide para apresentar, eu vou falar, pessoal, o tempo de vocês encerrou, tal, tá? Ou então eu solto aqui, ó, essa cornetinha, porque eu vejo que às vezes o cursista tá ali na linha de pensamento dele, eu fico meio ruim, me sinto ruim de ter que interromper o cursista, tá? Por conta da linha de raciocínio, do processo ali que é um processo de aprendizagem também quando a gente está apresentando. Então vamos lá, tá, gente? Eu vou parar de apresentar. Então, a nossa primeira cursista a apresentar de hoje é a nossa querida Adriana. Fala, Helenita. E quem vai fazer o feedback da Adriana é a nossa querida Ana Luísa. Professora, eu troquei com a Silmara, daí ela apresenta no meu lugar, eu apresento no lugar dela. Tá, você é a Helenita. Então, depois da Isso. Valéria, É eu. é a Helenita, depois da Vilma é a Silmara. Tá bom. Então, Adriana, deixa eu só pegar teu timer aqui, ajustar. A hora que você começar, eu solto o timer. Ok, então vamos lá. Então, como todos sabem, né, eu estou no momento na gestão da escola, então eu fiz essa implementação com 2 professoras da disciplina de recomposição de aprendizagem de português, e elas são professoras dos 6º anos A, B, C e D. O que eu fiz, né? Eu sentei com elas na hora de atividade e comentei com elas sobre o curso que eu estava fazendo, sobre os direitos humanos, né? Com o clima escolar. Então, fiz todo esse repasse primeiro para elas sobre como que a gente poderia trabalhar, qual seria o assunto. Dentro desse assunto, depois que a gente fez todo esse levantamento, né, esse estudo, nós pegamos e fizemos um planejamento colaborativo, porque nós escolhemos uma atividade lúdico-pedagógica. Então, a gente fez um jogo de pergunta e resposta no estilo do passe e repasse, né? Definimos os objetivos, selecionamos os conteúdos, né? E daí fizemos a organização da atividade, né? Quando fizemos em prática, eu fui fazer a observação de sala de aula nesse momento, para ver como que se sairiam, né? Então, foi dividido os estudantes em equipes, foram colocadas as regras, né? Os recursos didáticos foram bem simples, cartões de perguntas, um quadro de pontuação e a mediação dos docentes, né? O que aconteceu? A gente percebeu o quê? Que aqueles alunos que normalmente não participavam da aula de recomposição, se engajaram na participação porque era um jogo.
E como eles estavam em equipes, a equipe ajudava o outro, né? Então, quando vinha aquele aluno que tinha uma necessidade maior ali de auxílio, eles mesmos da equipe auxiliavam o colega para dar a resposta. Então, a gente tinha deixado isso aberto para eles. E junto com a parte, né, do clima escolar e dos direitos humanos, foi colocado também algumas frases, algumas questões da língua portuguesa. Então, dentro das frases de direitos humanos e tudo mais, havia também questões da língua portuguesa. Então, isso foi contextualizado pelas professoras. Tá? Então, a gente buscou essa recomposição. Eu sou da língua portuguesa, né? Então fica mais fácil também ali para eu auxiliá-las, né? E os resultados, então, foi esse fortalecimento, né, do clima escolar, ampliação da compreensão sobre os direitos humanos, contribuiu, né, para a recomposição da aprendizagem dos alunos de uma forma significativa e contextualizada. Aqui tem eles brincandinho ali, né, com as duas buzininhas, né, para ver quem apertava primeiro, né, aqui as equipes, né, torcendo ali para que o seu colega apertasse antes, porque eles podiam confabular a resposta, né? Então ele não precisava responder sozinho, ele ia lá no grupo, apertou, ganhou, ia lá no grupo, conversava e dava a sua resposta. Aqui também eles, né, certinho ali, brincando, aqui a formação da equipe, né, quem ia para onde, então eles todos animados ali, tá? Então, foi essa minha contribuição, a contribuição com as professoras, então, da disciplina de recomposição da aprendizagem. Parabéns, Adriana. Bem legal essa interdisciplinaridade. Você pegou o tema dos direitos humanos e colocou dentro da língua portuguesa. Que gente do céu! Nossa Senhora do Dicionário agradece, porque nossos alunos precisam melhorar a escrita e a leitura. Parabéns, tá? Onde que vocês Obrigada. arrumaram aqueles negocinhos lá? Aquele eu comprei no Mercado Livre. Ah, gente, viu? Se alguém quiser comprar, Mercado Livre. E só foi Legal. aquele porque eu não achei no momento, porque eu tenho aquele do passe e repassa mesmo, também tenho no Mercado Livre. Aí depois a gente achou. Parabéns. Parabéns pela sua implementação. Obrigada. Pode falar. O que você ia falar? Não, eu falei que só foi as duas buzininhas, aqueles botõezinhos, porque eu não no momento eu não tinha lembrado onde é que eu tinha guardado o meu passe e repassa, porque a gente tem o tabuleiro mesmo na escola, que acende mesmo a lâmpada, assim, né? Faz a buzininha, tudo. Só que estava na sala dos militares, que a gente tinha usado ano passado, e eu acabei esquecendo que estava. Mas senão eu teria sido o do passe e repassa mesmo. Mas eles adoraram do mesmo jeito aquele ali. Né? Que dava para eles apertarem. Gente, é muito bom ter essas experiências analógicas de escrita, né? Do contato ali com o colega. Parabéns, Adriana. Então, Ana, você passa o feedback da Adriana, tá bom? Então, nosso segundo cursista de hoje é o Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Então, sou Cláudio Faria, fiz minha implementação nos sextos anos A, B, C, D, E e F no Colégio Alzira Correia de Sá, né? Foram realizados com a turma A, B, C, D, E e F do sexto ano. Inicialmente, uma roda de conversas mediada, onde foram abordados os conceitos introdutórios sobre os direitos humanos, com ênfase em sua aplicação no cotidiano escolar. Foram discutidos temas como respeito, inclusão, equidade, resolução de conflitos e a participação coletiva. Na etapa seguinte, foi uma proposta da atividade intitulada O Sol do Clima Escolar. Cada estudante recebeu uma representação gráfica do solzinho, né? E foi solicitado que eles expressassem por meio do desenho ou palavras como se sentem no ambiente escolar. Nos raios solares, eles avaliaram através dos níveis as situações, percepções, aspectos relacionados ao clima escolar. Os alunos depois foram convidados a socializar suas produções, né, comentar com os seus colegas, porque eu coloquei eles em grupo
Eles, no pequeno grupo, eles fizeram a análise deles, pintaram o solzinho deles, né? E o que deu para notar que os estudantes ampliaram a compreensão acerca dos direitos humanos no contexto escolar, demonstrando maior sensibilidade em relação às práticas da convivência. Boa noite. Por gentileza, eu preciso de um quarto duplo para hoje. Vocês têm? Posso continuar? Lindiceia, Não tem? você está com o Então microfone tá joia. aberto. Muito obrigada. Tchau, tchau. Posso continuar? Estou tentando desligar. Daí alguns relatos de alguns estudantes foram que eu gostei porque pude falar o que eu sinto na escola, né? Outro que aprendi a respeitar os outros e os direitos de todos, né? Aí vai as fotinhas deles pintando o solzinho. Meu Deus. Foi legal pintar o sol e pensar nas coisas boas e ruins da escola, né? Eu escrevi no meu sol que quero mais amizade entre os colegas. Outro. Agora eu sei que todos têm direito a ser tratados bem. As atividades ajudou a pensar sobre como tratamos nossos colegas. E outro, eu gostei de poder mostrar o que eu sinto. Percebi que podemos melhorar o jeito de conviver. O que foi notado bem nesse trabalho foi a ideia da convivência, a convivência entre eles, né? Eles, através quando pintando sozinho e discutindo entre eles ali qual que era a forma e as ações da escola, eu notei que essa era a maior discussão entre eles, né? Como é que eles poderiam fazer para fazer com que o convívio entre eles seja um convívio bom, porque eu sempre falo para eles, comigo vocês vão me ver 2 vezes na semana, mas vocês vão se encontrar 5 aulas por dia, 5 dias da semana. Se vocês não tiverem o respeito entre vocês mesmos, vocês não vão poder nunca ter uma boa convivência. E foi isso, professora. Cláudio, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você daí, o que você pretende fazer com esse resultado desse sol? O solzinho pedi para eles colarem, e daí eu vou repassar os resultados para a direção e para a minha pedagoga. Ótimo, perfeito, perfeito, que vocês daí podem utilizar a resposta deles, né, a visão deles, para poder fazer ações para melhorar o clima. Parabéns, Cláudio, porque sexto ano, gente, é uma turminha que acabou de vir lá do 5º ano, do ensino fundamental. Eles precisam de algo prático. Falar em direitos humanos para eles às vezes fica muito abstrato. E você trazendo a folha com o sol coloridinho, isso ajuda eles a internalizarem melhor os conceitos, tá? Parabéns. A Lindiceia entrou no meio do teu encontro marcando. Lindiceia, o que você está marcando aí? Um quarto duplo, Lindiceia? Hoje é só quarta-feira. Está marcando um date? Ai, gente, desculpa, é que eu estou aqui em Curitiba e eu tenho agenda amanhã cedo e não tenho onde eu dormir aqui, mas eu estou assistindo a aula. Peço perdão, tá, para a equipe, para a professora aqui, que o microfone estava aberto. Tranquila, você estaria por questões médicas, né? E a gente torce para que você encontre um lugar. Você não viu a casa do professor, não? Da PP? De repente. Ah, verdade, professora. Boa ideia. Mas peço porque desculpas novamente, tá bom? Acontece. A gente achou que você estava marcando um date aí já para uma quarta-feira. Ah, imagina. Perdão. Imagina, tá? Bom, pessoal, vamos seguir então. Peraí, que teve uma cursista que me pediu uma ajuda aqui, tá? Eu acho que é a Silmara. É a Silmara que me pediu ajuda? Sim, professora. Pessoal, então assim, ó, eu acredito que não terá problema. Ana Maria, tudo bem a Silmara apresentar na sua frente? Tudo bem. Uhum, sem problema. Ela tá só no celular, o celular está ficando sem bateria. Então, Silmara, pode apresentar. Você consegue compartilhar?
A senhora pode apresentar para mim? Posso, Compartilhar aquilo pelo celular, eu não consigo. posso sim, só um minuto. Abrir aqui e pegar a sua implementação. Eu estava acompanhando, vou fechar os cadernos do Cláudio e da Adriana, que eu também gosto de acompanhar por aqui, que às vezes eu não enxergo, pessoal. Silmara. Então, vamos lá, tá? Assim que você começar, inicie o timer e daí você vai me falando, professora, sobe a página, mostra tal coisa, tá bom? Eu vou comentar mais a minha implementação, porque pelo celular também fica muito pequeno, eu não consigo ler. Mas eu fiz a minha implementação numa turma de 6º ano. Eu sou do município de Pitanga e trabalho no colégio integral. E aí eu escolhi uma turma de 6º ano na disciplina Projeto de Vida. Aí eu aproveitei, né, aquela semana que estava sendo trabalhado de combate ao bullying. Iniciei daí o trabalho utilizando o próprio material do LCO, né? Primeiro eu trabalhei com eles, e aí entrei na questão, né, dos direitos humanos, fiz uma breve explicação sobre nada muito teórico, né? Porque a turma de 6º ano, eles tem que ser uma coisa mais simples até mesmo, né? Para eles poderem entender melhor. E aí eu entrei na questão de que todo mundo tem, né, o direito de ser quem é, a liberdade de escolher, né, de pensar, né, ter a liberdade de ser e pensar sem sofrer nenhum tipo de discriminação. Usei também a questão religiosa, né, e trabalhei daí a questão do bullying. Assim, na turma de 6º ano, quando a gente começa a trabalhar esse tema, eles gostam de falar bastante, né? Então, eles participam muito, eles querem contar, e muitas vezes até um dedurar o outro, né? Até aconteceu um caso curioso, que chegou um momento lá que quase que estavam fazendo bullying com uma colega, porque ela tinha feito bullying já com os outros. Mas, assim, eu percebi que é um tema que eles conhecem, né? Só que, na maioria das vezes, eles levam como brincadeira mesmo, eles não tem a visão de que aquilo vai machucar o outro, né? Mas foi uma aula, assim, foram 2 aulas, mas que houve uma participação deles muito grande, e depois, no final, eu fiz uma atividade prática, lúdica, né, que eu levei um bingo, que se chamava Stop Bullying. Aí, nas cartelas que eles receberam, tinha algumas frases, né? E nessas frases tinham atitudes que eram bullying, né, se fizesse aquilo, e outras que eram formas de combater o bullying, né? Muitas falavam da questão da empatia, de que todo mundo tem o direito de ser e estar no lugar que deseja, de que se colocar no lugar dos outros, né, às vezes faz a gente entender muitas situações melhores. E depois do bingo, eu pedi para que eles fizessem no caderno, como se fosse uma espécie de mapa mental, utilizando as frases de cada um, que cada um tinha na cartela, né, colocando o que era o bullying ou que atitude que poderia ser feita para combater o bullying. Acho que é isso, professora. Parabéns, Adriana, pela sua atividade. Eu vejo que vocês que aplicaram com os 6º anos utilizaram jogos, materiais assim que eu digo analógicos, tá? Eu acho que é bom a gente trazer isso para eles. Bullying é um conceito também abstrato, apesar que eles sabem, e a questão dos direitos humanos, mas tanto o bingo, esse teu bingo assim, achei bem bacana, achei bem legal, né? A gente até compartilhando aí com os colegas, se você puder dizer onde você encontrou essas cartelas, achei muito legal, para poder trabalhar mesmo, para eles internalizarem os conceitos. Parabéns, tá? Então, agora a Ana Maria. Site, mas se quiser, eu posso disponibilizar no grupo depois o arquivo em PDF.
Ai, se você puder, a gente agradece, né, pessoal? Imagina fazer um. Porque essa implementação, gente, e na verdade, assim, a temática, ela é uma temática que a gente vai poder usar o ano inteiro, né? Porque toda vez na sala de aula a gente tem essas situações aí de recorrência, deles falarem de um jeito atravessado com o colega, praticarem o bullying, tá? Mas a gente agradece. Então, agora, deixa eu organizar o timer aqui para você, Ana Maria. Então, a hora que você quiser, eu solto, a hora que você iniciar. Tá me ouvindo bem, professora? Tá, deixa eu só me organizar aqui para passar, porque eu não sei se eu apresento o relato de implementação ou a síntese, Karina. Olha, por conta do tempo, nós orientamos que seja a síntese. Então, o que que acontece? Foi boa essa tua pergunta, porque eu deveria ter falado isso no início. Gente, para você rodar aqui, você tem que sair do Meet e clicar lá na tua página onde está teu caderno, tá? Aí você consegue subir e descer. Os cursistas das turmas anteriores, eles ficavam no Meet tentando subir e descer e não conseguia. Então, quando você apresenta, você faz o quê? Você está apresentando aqui, daí você tem que clicar lá na abinha onde está o teu caderno de implementação para você subir e descê-lo, tá? Então é isso. Outra coisa, gente, hoje na minha formação, a minha professora disse que o seguinte, está liberado sim foto dos estudantes. Por quê? A gente usa dentro do espaço institucional SED, com fins pedagógicos, tá? Então, não tem problema. O que não pode, pessoal, algo assim, até já vou falar que isso ajuda, que isso é direitos humanos também. O que não pode é colocar nas nossas redes sociais, isso daí está muito claro, eu vi pelas nossas conversas, mas algo muito mais importante agora é o WhatsApp, tá? Então vamos supor, eu e Ana Maria somos duas colegas de sala. Aí eu fui lá, eu acho que a gente não faz isso, né? Mas sei lá, tirei foto de um aluno, mandei, ó, Ana, esse aqui tá? Não pode, tá, gente? Então, para as nossas implementações, para as próximas, fiquem tranquilos em tirar foto dos estudantes. Então, Ana Maria, se você quiser, podemos começar. Tá. Pessoal, a minha implementação, ela aconteceu diretamente com a equipe pedagógica da escola, porque nós estamos, neste momento, implementando, trabalhando com os pedagogos que foram indicados pelos diretores para a atualização do projeto político-pedagógico, do regimento escolar da escola, né? Esse é o momento da gente atualizar nossos documentos, por conta de mudança de matriz, né? E algumas escolas passaram a ser, mudaram para ser integrais, outras passaram para ser CCM, então teve a mudança em todas as nossas escolas. E eu vi aí uma oportunidade para que a gente implementasse o Estatuto Anti-Bullying, né? Esse Estatuto Anti-Bullying, ele é um documento que vai lá dentro do nosso regimento escolar, certo? Então, é o momento da gente implementar, porque ele também vai ser citado lá no projeto político-pedagógico da escola. Deixa eu passar aqui. Então, era a oportunidade da gente fazer essa proposta. E por que o curso Formadores aqui, Clima Escolar, sobre a questão dos direitos humanos foi tão importante para mim? Porque no momento em que a gente apresenta um estatuto anti-bullying, a gente tem que ter toda uma fundamentação, a gente tem que ter assim, uma forma de falar, porque o desafio maior é que esse documento ele não seja apenas mais um documento dentro da escola, mas que ele seja assim, um instrumento para que tenha as reuniões, para que tenha ali um cronograma de reuniões, para que a escola discuta mesmo como que é a questão do bullying, do cyberbullying, para que a escola pense em informações, né, para suas equipes, né, todo mundo sabe o que é bullying, né, os professores sabem o que é bullying, o que é cyberbullying, né, o que configura, qual é a lei, qual é a legislação. Então, o desafio maior é esse, não apenas de implementar, porque implementar, teoricamente, é fácil, fazer a proposta, né, eu quero apresentar aqui se tiver tempo, mas é assim, como isso fazer parte realmente da escola, né? Esse foi o nosso desafio maior. Então, aqui, na implementação, eu apenas peguei uma gravação, sabe, professora? Mas eu não tirei prints, assim, do momento da apresentação, e depois eu tive que colocar a gravação ali. Foi uma das reuniões, né?
e depois nós vamos fazer outras reuniões com outras equipes para a questão do Estatuto Anti-Bullying, né? Daí traz a lei, a proposta se ancora nos princípios dos direitos humanos, então, na minha fala da apresentação do Estatuto, eu trago aqui a questão da dignidade da pessoa humana, a igualdade dos direitos, reconhecimento das diferenças, na laicidade do Estado, na gestão democrática da educação, sustentabilidade social e ambiental e valorização das diversidades, né? Porque veio aí no nosso curso de formadores muito forte isso, e eu já entrei nesse curso com essa intenção. Então, foi proposital eu escolher essa temática, né? Então, no meu relato de implementação, eu trago passo a passo de como que vai ser essa apresentação. A gente começa com a questão de notícias de bullying, né, de cyberbullying, porque isso é muito noticiado, né, e trago recortes. Daí, na sequência, eu entro na pergunta assim, no questionamento assim, isso acontece na sua escola, né? Para a gente começar aí uma provocação. Eu não estou vendo o tempo, tá, professora? Daí você me avisa. E aí, depois a gente foi para o estudo de casos, né? Trazendo ali de forma hipotética para ele casos, para que eles fossem, como que o estatuto seria usado, sabe? Como que eu vou lá no estatuto, diante desse caso, dessa situação hipotética aqui, eu vou lá, e qual é o fluxo? Porque a proposta é que a gente tenha um fluxo do que fazer, como fazer, até porque dentro do estatuto foi linkado, né, o guia de orientações que a Karina comentou aqui, que a gente trabalha muito com esse guia nas nossas escolas, muito mesmo, né? Os diretores, eles recorrem a esse guia de orientações às equipes diretivas e pedagógicas sobre a questão de violência dentro da escola. E lá tem o bullying, o cyberbullying também e outras situações de violência, né? E daí, professora, não sei se dá tempo de eu apresentar aqui. Dá sim. Quase acabando o tempo, né? Eu só quero, porque eu tenho que compartilhar a tela inteira. Bem rapidamente para vocês o estatuto, tá? Bem rapidamente. Olha, então aqui, ele vem dessa forma, ele vem para ser preenchido, construído, adaptado à realidade da sua escola. Porque o que acontece nas nossas escolas? Quando tem uma denúncia, tem que responder uma denúncia sobre está acontecendo bullying, está acontecendo cyberbullying, houve briga porque teve bullying na escola, houve briga lá fora porque aconteceu dentro algo que estava no clima escolar da escola e daí estourou lá fora. É difícil para a escola dizer quais as ações que eles fizeram, sabe, Karina, para combater, para prevenção. Então, esse estatuto, o objetivo dele central é prevenção e combate ao bullying. Então, ele vem com todas as disposições gerais, comitê de planejamento, políticas e procedimentos, né? É bem bacana, só que ele tem que ser vivenciado, né? É isso, pessoal. Ana Maria, a ideia de implementar, de colocar essa foi a ideia da sua implementação? Você solicitar, sugerir que coloque o Estatuto Anti-Bullying dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas? Isso. Gente, maravilhoso. 2 escolas já colocaram. 2 escolas nossas já colocaram. A gente tem poucas escolas, né? O nosso núcleo é um núcleo pequeno. Nós temos 29 escolas. Só que bastante alunos, né? Assim, escolas grandes. Mas 2 escolas já colocaram, sabe? A primeira escola que colocou foi por conta de um processo muito, muito, assim, foi difícil a escola responder um processo sobre a questão de bullying dentro da escola, sabe? Ela não conseguia provar que ela realmente tinha prevenção, tinha, né, o trabalho aí de combate ao bullying. É isso. Parabéns, que ideia maravilhosa. E foi vocês que sugeriram, então, para essa escola colocar esse estatuto dentro do PPP? Isso, porque, Karina, perfeito. Assim, é tão importante o clima escolar, gente, sabe? É muito importante. Eu vejo, assim, ele de uma forma que reflete diretamente na aprendizagem do estudante. Porque nós, quando a gente chega no ambiente, olha, quando a gente entrou aqui na primeira reunião nossa, se nós não fôssemos acolhidos pelo grupo, fosse só acolhido só pela Karina, que já ia nos acolher, né? Mas se o grupo não nos acolhesse, era muito difícil para nós permanecer, sabe? Para o estudante também.
Então, quando existe mesmo uma política, que é a diretora Adriana defende a questão do acolhimento, do clima escolar da escola dela. Todo mundo, Adriana, vai pensar como você, então é o diretor, é a equipe pedagógica, né? Daí vai refletir no professor, e daí o estudante com certeza vai repercutir. Só para finalizar assim, bem rapidinho, uma vez a gente fez uma apresentação falando do quanto era importante o vínculo com o aluno. Todos os professores aqui, o Cláudio falou bastante sobre isso, eu achei muito legal. E aí, no final da nossa fala, uma professora acabou com a fala. Ela falou assim, mas lá no SAEB não vai falar sobre empatia. Só que, gente, o estudante aprende muito mais, mas muito mais quando tem vínculo com o professor. Ele faz pelo professor, entendeu? Ele acredita nele. Para finalizar só. Ótimo, mas parabéns, muito maravilhosa essa sua ideia. Parabéns mesmo. Diego, vamos lá, bonitão. É sua vez. Ah, prof, tô aqui on. Peraí. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui o meu timer. 2 minutos. Prof, eu não tô conseguindo achar onde que é para compartilhar mesmo. Achei. Fica do lado da câmera. Achei. Estão vendo? Sim. Ok. A gente sugere que vocês utilizem a síntese, tá? Por conta do tempo. Ah, mas é rapidinho, prof. Então tá. É isso mesmo. Aqui eu... Vai lá, bonitão, vou soltar. Então tá bom. Eu fiz essa pesquisa, utilizei o Forms, utilizando essa plataforma para os estudantes do ensino fundamental 2 aqui da escola do Cívico Militar Getúlio Vargas. Ali eu fiz algumas perguntas para eles, como você avalia a comunicação entre a escola e os pais. Vou colocar no outro ali, prof, que daí tem todas as perguntas que eu tinha feito. Você se sente bem informado sobre as atividades? Como você avalia o ambiente de respeito e diversidade na escola? Como você classifica o envolvimento dos pais nas atividades escolares? Você acredita que a escola promove uma cultura de inclusão e igualdade? E eu coloquei algumas que eles poderiam colocar e descrever as respostas. Quais são os pontos fortes que a escola, da escola, na sua opinião? E quais áreas você acha que a escola poderia melhorar? Então, a partir dessas perguntas, eu encaminhei para a direção. E a direção gostou bastante da proposta, acabei não colocando o feedback deles ali. E é uma pesquisa que ela ainda está rodando. Aqui eu coloquei apenas o que eles tinham respondido até o momento, né, de ter enviado a ideia, mas foi bastante interessante. Dali, como era uma pesquisa tanto para os responsáveis quanto para os estudantes, tivemos várias respostas. Algumas a gente percebe que é de aluno, outras a gente percebe que é dos responsáveis. Por exemplo, aqui, em minha opinião, o principal ponto forte da escola é a qualidade do corpo docente. Os professores demonstram o domínio do conteúdo e utilizam metodologias que facilitam o aprendizado, mantendo-se sempre abertos ao diálogo e ao esclarecimento de dúvidas, o que torna o ambiente de estudo mais produtivo. E daí, nas melhorias, foi possível ver que, de fato, tem algumas salas que precisam de algumas reformas e coincidiram as respostas, que é o do 8º C, que o quadro está rachado, tem a dificuldade de enxergar, enfim. Foi um trabalho bem interessante, produtivo, os alunos gostaram bastante, e é isso. Fechou. E você vai passar essas informações para o seu diretor? O diretor já tem, muito bem, muito bem. E a partir daí vocês podem, né, buscar as melhorias dentro das dimensões, né? Você falou do quadro. Ele que dê conta. Parabéns, Diego. Eu acho que os estudantes devem ter se sentido acolhidos, né? Sim. Porque eles foram ouvidos, e isso é importante, tá? Eu falei bem isso para eles. Gente, é o protagonismo de vocês, é o que vocês estão buscando para vocês. Vocês ainda estão no 8º, no 7º, tem muito pela frente, então vocês têm que buscar melhorias a cada dia, vocês têm que ser críticos, se está errado, vocês têm que falar. Se vocês estão errados, vocês também têm que falar, porque eu pego muito no pé deles na limpeza, por exemplo. E a escola, ela recentemente fez um projeto de escola limpa, algo assim, e entram no ranking
as salas de aula que tem uma organização melhor, uma limpeza melhor, eu falo, é para vocês, não precisaria nem dessa questão aí, dessa disputa entre qual vai estar mais limpa, qual não vai estar. Não, isso aqui é para vocês. Isso aqui é o ambiente que vocês estudam, é o ambiente que vocês estão. Perfeito. Que vocês precisam dessa organização, entender que isso é para a vida, tanto no quarto de vocês, na sala de vocês, na casa de vocês, no ambiente que vocês estejam, tem que estar limpo. Perfeito, Diego. Diego foi tão rápido, gente, que eu não consegui nem coloquei o timer Não também. precisa Mas parabéns. Tá tudo certo. Parabéns, Valeu. Diego. Janete, você é a próxima. Pessoal, não esqueçam de fazer o feedback dos colegas, tá? Tá compartilhando? Sim, tá. Compartilhando. Aham. Vou soltar teu timer aqui. Então, aqui tem um negócio aqui que eu não consigo rolar. Então, você tem que clicar lá na página que está aberta. Lá, você volta lá para sua aba do caderno, lá para o seu caderno, e por lá você gira. Ah, tá. Então, aqui eu estou Aí o que girando. vai. E o que Isso? o que é. Síntese da apresentação, tá aparecendo aí, né? Tá, e às vezes o que gera insegurança? Que às vezes você sai do Meet, você não vê a gente, tá? Mas vai rolando devagar e vai falando que tá tudo certo. Ok, então. Então, a minha síntese de apresentação, aí, em meu relato de apresentação, sou a professora Janete Batista, sou de Foz do Iguaçu, trabalho no Colégio Arnaldo Busato e fiz a minha síntese, a minha implementação em 2 turmas do 6º ano A e do 7º ano E. São 2 turmas bastante distintas, uma turma que está iniciando, que não conhece a realidade da escola, e uma turma que já conhece a realidade da escola, porque esse projeto de trabalhar a questão do bullying, cyberbullying no colégio já é uma política que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, porque trabalho numa escola bastante grande, com quase 3.000 alunos, uma escola de periferia, e que apresenta muitos problemas em relação à questão, né, da violência e uma série de problemas assim de bullying mesmo que acontece em sala de aula. Então, essa turma do 7º E, eu já trabalhei com ela o ano passado, e esse ano eu, né, continuei aqui fazendo o mesmo trabalho, diagnosticando os problemas novos que aconteceram, mas o 6º ano para que eles possam ser inseridos no contexto do ambiente escolar. Então, a gente começou aqui com um trabalho, primeiro eu comecei com eles lá com aquele vídeo que nós temos lá no RCO, apresentei para as 2 turmas, trabalhei com eles as indicações que tinham no vídeo, e daí depois a gente, né, discutiu um pouco em sala, e no contexto escolar, dentro da escola, né, a gente dialogou da importância da gente estar trazendo uma equipe de fora para falar sobre a questão do bullying no ambiente escolar. Daí a gente trouxe aqui um pessoal da universidade, da Unila, para fazer o pessoal do curso de assistência social, para vir conversar com eles sobre essa questão do bullying, quais são as prerrogativas e os problemas que o bullying pode causar no ambiente escolar, né, e o cyberbullying também, porque a gente tem muito problema, principalmente na questão do cyberbullying, com os alunos do ensino médio, principalmente, mas é importante que a gente relate aí essa importância, né, dos alunos trabalharem essa questão de entender, de saber até onde eles podem ir, quais são os direitos, quais são os deveres, por que eles precisam ter a conscientização, né, de que fazer bullying é algo que prejudica a vida deles, né, não só deles, mas principalmente a dos pais, porque eles são crianças ainda, né. Então, a partir dessa organização, de ter trabalhado o vídeo em sala, ter discutido com eles, ter ouvido eles, né, e a palestra, eu fiz com eles umas atividades de produção de cartazes, né, falando da importância de coibir o bullying em sala de aula. Daí eu trouxe a palestra, umas fotos, né, aqui no trabalho não aparece, peguei acho que só uma aqui, né, representando a palestra, e os alunos
que fizeram os cartazetes aqui sobre a importância de estar discutindo essa questão em sala de aula. Penso que essa atividade é uma atividade que a gente precisa manter em sala de aula, devido à importância de dar foco a esse tema que vem trazendo tantos prejuízos e problemas para os nossos jovens e para as escolas de modo geral. Então, é um trabalho que ele precisa acontecer sempre, é contínuo, é a longo prazo, mas que surta efeito no ambiente escolar, e esse é o objetivo do meu trabalho. Conscientização, responsabilidade, para que a gente possa ter uma escola melhor, compatível e com um clima escolar agradável para todos e todas. Não só os alunos, mas também professores, equipe e todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Seria isso meu trabalho. Tudo bem, Janete. Eu fico muito feliz quando vocês conseguem levar para o sexto ano algo concreto para fechar essa aprendizagem. Então, esses cartazetes, você vai colar no colégio? Você vai colar nos corredores? Eu fiz uma, como que fala assim, painel. Uhum. Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei no trabalho, né? Um painelzinho assim, com as atividades, mas eu expus na sala de aula também, né? Que os alunos fizeram, e a gente coloca nos corredores também, né? Nos painéis da escola. Perfeito, gente. Por quê? Porque quando você coloca no painel, você está fazendo o quê? Você está fazendo essa sua atividade continuar. Porque você vai passar por ali, você vai lembrar, os outros alunos vão ver, e os próprios alunos que você trabalhou, eles passam por ali, eles vão lembrando, nossa, essa atividade física, a professora Janete veio palestrante lá da Unila. Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo, pessoal. Obrigada. Gente, vamos dar seguimento? Quem agora, se eu não me engano, é o Frank, depois da Janete. Oi. Oi, Frank. Oi. Eu vou entrar aqui na minha atividade. Tá. Eu vou pedir para a Janete a gentileza de parar de compartilhar, tá, Janete? Para o Frank compartilhar. Deixa eu só ver aqui. Parou aí, né, Karina? Isso, parou. Obrigada. De nada. Aí, foi? Foi, Frank? Beleza. A minha implementação eu fiz muito tempo antes de acabar o curso, porque, na verdade, eu estou afastado, né? Eu tive uma crise de hérnia de disco desde o dia 21, estou afastado da sala, né? Então, aí de atestado 45 dias, então eu peguei o que eu já tinha lá feito com os alunos, né? E escrevi aqui, né? Uma coisa que eu já tinha feito com eles, porque eu não tem como, não teria como fazer uma nova, né? Uma coisa nova. Então eu tinha lá um trabalho feito lá, que é mais ou menos dentro do que a gente, dentro do crime escolar, né? E aí eu peguei esse trabalho e coloquei aqui, já que eu não poderia mais voltar para a sala de aula até a crise passar, né? Tanto que a semana passada eu nem participei, né? Eu estava imobilizado aí na cama, e fiquei um tempo imobilizado, não podia nem sentar. Mas agora eu tô melhorando, tô bem, tô tomando uns remédios aí, fazendo fisioterapia, né? Então, se Deus quiser, mais uma semana aí eu já tô de volta. Então, eu peguei aqui o trabalho que eu já tinha feito com eles, né? No começo do ano, né? Que tem a ver com o clima escolar também, que a gente percebeu que algumas turmas, né? Eles tinham um tratamento muito agressivo entre eles, né? Então, eles xingavam e até palavras assim que ofendia até a gente que estava lá na sala ouvindo, né?
Então, a gente fez esse trabalho com eles, né? Cada professor fez numa sala, eu fiz nessa sala aqui do terceiro ano do médio técnico, né? A gente conversou com eles, explicou, né, as formas de comunicação, tal, né? Que aquela que elas faziam era muito agressiva, né? E às vezes você falava e não não na intenção, né, de ser agressivo, mas o outro colega podia achar que era agressivo, né? Então, relembramos alguns fatos agradáveis que aconteceu nas turmas, né? Eu fiz nessa turma, mas os outros professores fizeram em outras turmas, né? Foi um trabalho feito na escola. Eu aproveitei para colocar aqui. Fizemos uns grupos de alunos, né? E discutimos 3 questões, né? Como que se dá a minha comunicação nas diferentes etapas da minha vida, né? Como que era a minha comunicação com os meus colegas antes, né? Lá no ensino fundamental, ou com a minha família, né? Tal. E como está sendo agora, tá? E como eu estou desenvolvendo a minha comunicação no ambiente escolar, né? Com os amigos, professores, pedagogos, merendeiros, etc. E como posso agir para me comunicar de forma mais clara e honesta, porque às vezes a intenção dele nem é ofender, mas o jeito que a maneira que ele fala, né, acaba ofendendo os colegas, né? Aí, para finalizar, cada grupo compartilhou, né, com todos na sala, a percepção deles e tal, em relação a esse tipo de coisa, né? E através das análises, a gente acha que resolveu, né? Até o dia que eu estava lá, tinha melhorado bastante, né? Até o dia que eu saí dia 21, né? Depois do feriado não voltei mais, mas até então tinha melhorado bastante o tratamento entre eles. A gente fez uns slides, né? Passou para eles, explicou, né? Tudo direitinho. Aqui tem uma foto de um relato, né? De um aluno, tá? Eles fizeram os relatos ali. Aí eu falei para eles ficarem todos já tinha esse negócio, né? Aí um que saiu com a cara para cá, eu botei um negocinho aqui, mas os outros todos estavam olhando para lá. Esse aqui não dá para ver o nariz dele, mas acho que não dá nada. Então foi isso que eu consegui fazer aí nesse tempo que eu tive lá. Parabéns, Frank. Parabéns, tá? E melhoras, que você se recupere, tá? Obrigado. Né? Mas parabéns, tá? Achei legal essas perguntas do ensino médio, muito bom colocar eles para escrever. Próxima é a Valéria. Oi, prof. Valéria, tá aí? Tá aí, né? Tá. Então vamos lá. Teu som tá bem baixinho, Valéria. Não, deixa eu ver se eu aumento. Não estou conseguindo aumentar. Então vai assim mesmo. Vamos lá. Conseguindo me ouvir? Agora olha, Valéria, eu aumentei o meu no máximo aqui. Tá bom, pode ir. Então, assim, eu sou a professora Valéria Magalhães, trabalho no colégio Júlia Gatti Souza, também no colégio Tempo Integral, e desenvolvi trabalho com o tema bullying. Uma turminha também de sexto ano, que até comentei os colegas da sala, né, Sumara e a Leite, que estão aí. A gente chegou com umas turminhas bem complicadas, esse ano sexto ano, as crianças, não sei se por vivência de ser filho único, que eles não têm muito respeito um pelo outro, né? Então a gente teve um pouquinho de dificuldade em relação ao convívio social. Essas crianças estão com uma dificuldade enorme com o convívio social, né? Então eu comecei conversando com eles, né? Fazendo a definição do que é o bullying, né? Lembrando eles que o bullying são de diversas maneiras, ele pode acontecer, né? De maneira física, verbal, social, psicológica, né? Comentei também em relação ao cyberbullying, né? Eles são muito conectados hoje e até no professor de geografia e estudo orientado. E daí eles aproveitam, às vezes, ali o chatzinho lá, o mural, para ficar conversando e ofendendo um outro, sabe? Eu falei, gente, eu fiquei assim meio estarrecida. Falei, vocês, né, estão aqui para fazer atividade e ficam ofendendo um ao outro, né?
E daí comentei dessas definições de bullying, falei para eles da diferença, né? De saber reconhecer a diferença entre o que é brincadeira, né? Pontuar que é conflito, que é realmente agressão verbal, física ou mesmo psicológica, né? Que esteja relacionado ao bullying, né? Que não é brincadeira simples. Eles acham que tudo é brincadeira. Ah, nossa, eu tô brincando, né? Tô brincando. Então eu comecei desenvolvendo a atividade conversando com eles em sala de aula, pontuando essas questões do que eles estavam fazendo no laboratório de informática durante as aulas de orientado e no sexto caminho, né? E coloquei todo o significado do termo para eles saberem diferenciar. Aí eu trabalhei com eles também um videozinho sobre empatia, do Porquinho Espinho, que é bem bonitinho, bem infantilzinho, assim, um desenho bem bonitinho, né, para eles começarem a entender e estar relacionado com a empatia, né? De eu ver o outro, que eu sou uma pessoa, você é outro, ele é outro, cada uma característica física, uma cor de pele, um jeito de cabelo, né? Começando a pontuar características físicas que às vezes a gente considera, algumas crianças consideram feio ou bonito, né? Mas ver que a beleza está na pessoa, né? E diferentes tipos de beleza. Passei o videozinho, mostrei as diferenças do convívio deles, né? Que era um desenho com animaizinhos bem bonitinhos. Trabalhei também o poema de Braulio Bessa, né? Que fala da diversidade, do respeito à diversidade. E aí, depois de toda essa colocação, eles tiveram, no meio da semana ainda, uma palestra com o promotor, bem na semana do bullying, bem a calhar, né, em relação ao tema, porque o promotor esclareceu de forma jurídica ali, né, como eles poderiam, né, ser penalizados em relação àquilo. E fizemos uma roda de conversa, né, bem interessante, e eles trouxeram ali as questões que afligiam eles dentro da sala de aula, né, conseguir que eles se entendessem um pouquinho mais, né, um pouco complicado. E por fim, lá, nós tivemos o relato de uma menininha, né, que até me surpreendeu, vou ler um pouquinho para vocês, que eu acho que dá tempo. Então, é o relato de uma aluna da turma de sexto ano. Tá? Coloquei o nome fictício dela ali como Mai. Então, esse é o relato dela. No começo, eu achava que o problema era comigo. Eu chegava na escola e já sentia aquele nó no estômago, sabe? Não era medo de ir na sala de aula, nem medo dos novos professores. Era medo do recreio, medo do corredor. Eu comecei a inventar dor de cabeça para não ir à aula. Demorou para entender que o problema não era o meu jeito, a minha roupa. Era a falta de respeito de quem precisava me diminuir para se sentir forte. Então, eu achei assim, muito forte, marcante, o jeito que ela falou, a maturidade que ela teve de fazer esse relato, gente. Eu fiquei assim, surpreendida com o jeito que ela conseguiu se expressar, né? Então, e ela se dispor a fazer esse relato no meio da roda de conversa ali, sabe? Então, chegou a me arrepiar, assim, do jeitinho dela falar, né? Então, às vezes a criança, é tão comum, você fica com uma pessoa que ficou com dor na barriga, ficou com dor de cabeça, posso ir embora, né? E, às vezes não é o que está acontecendo entre a relação professor-aluno, né? Ou dentro da sala de aula, que a gente está sempre mediando. É um momento do intervalo, é um momento do almoço, que eles estão passando num... Acho que não tem para quem recorrer, né? Então, acho que essa questão da gente estar sempre próximo aos nossos alunos, né, como outros professores da relatório, é de suma importância para a gente poder estar acolhendo essas crianças também. Acho que deu, Parabéns, Valéria. Nossa, bem interessante e bem forte o relato dessa aluna, né? Gente, viram? Essa eu fiquei assim, temática, bem ela. emocionada. Várias crianças choraram após o relato dela, né? E daí, algumas até, no outro dia, levaram umas cartinhas, coraçãozinho, sabe? Balinha, para acolher essa aluninha. Que bom. Nossa, que bom. Então, a sua implementação realmente atingiu o objetivo. Parabéns, viu? Pessoal, estamos aí já, né, chegando ao final do nosso encontro. Então, agora seria a Silmara, mas daí ela trocou de lugar com a Helenita. Então, Helenita, vamos lá?
Vou pedir, Valéria, a gentileza para você parar de compartilhar, tá? Senão eu não posso apresentar, professor. Pô, vai lá. Agora é a Helenita. Tá bom, óbvio. Aqui, ó, derrubando aqui no que eu... Tá. Desceu lá? Isso, agora é só clicar na síntese ali. Tá, só um pouquinho, professora. Mara, depois de você que é o Helenita, daí nós temos o Vilmar. Só estou olhando aqui a tabela também. Tá. Bem, eu me chamo Helenita. Eu também trabalho no Colégio Estadual Professor Juliana de Souza. Então, você vai ver, professor, é eu, a Valéria, a Vilma e a Silmara. Nós trabalhamos no mesmo colégio. Nossa, tá? que legal. Sim. E o meu tema também foi do bullying e do cyberbullying. Como é o nosso colégio integral, tem uma disciplina que a gente fala pensamento lógico e cidadania digital. Dentro dessa cidadania digital, tem várias aulas que falam sobre o cyberbullying. Então, eu já aproveitei, né, para trabalhar com eles sobre o cyberbullying e o bullying também. Como a Valéria falou, teve a promotora que veio trabalhar sobre o bullying na escola, mas também teve um advogado que veio trabalhar também. Então, os alunos participaram de todo esse processo, né, da fala de um advogado, a fala de uma promotora, veio o juiz também falar algumas coisas, também só com os meninos. Por quê? Porque a gente viu que os 2 sextos anos que vieram, eles vieram assim muito, vamos falar a verdade, com a boca bem suja, vamos falar assim, né? Eles vieram muito agressivos. Então, não, além de estar dentro dessa proposta do pensamento lógico, foi muito, muito importante trabalhar sobre esse assunto aí. O que nós fizemos? Então, além da aula do RCO, de pensamento lógico, foi trabalhado também aquela aula que veio no RCO sobre o bullying mesmo. Foi conversado muito, teve muita roda de conversa. Eu fiz em 4 turmas, 6º A, 6º B, 7º A e 7º B. Então, nós fizemos todo esse trabalho sobre esses 2 temas aí, o bullying e o cyberbullying. Depois da roda de conversa, eu também... Aquele vídeo que tem dentro da aula do RCO sobre bullying, eu fiquei impressionada principalmente o 7º ano, eles ficaram muito, assim, emotivos com aquele vídeo, que é só um áudio, né, daquela menina falando e tal. Eles falaram para mim passar umas 3 vezes. Os 2 sétimos, assim, eles ficaram bem chocados, assim, com a fala daquele áudio. Aí eu passei mais alguns também, que já estavam ali, achei no YouTube, achei mais alguns áudios e vídeos para eles escutarem e assistirem sobre o assunto. E as atividades que nós fizemos foi o caça-palavras, foi textos que eu trabalhei também, e eles fizeram cartazes, até tá aqui embaixo. Como não era para tirar, só tirei das mãos deles e eles fazendo os trabalhos ali. Essa menina, que não dá para ver muito bem aqui, ela fez ela de costas, e nas frases que ela colocou, ela falou até sobre, será que amanhã eu estarei viva? Porque não gostam do meu cabelo, não gostam que eu sou gordinha e não sei o que, ela foi colocando ali, sabe? Até mostrei para outra professora também, para a Vilma, o que ela tinha escrito no pequeno cartaz que ela fez. Aí aqui os cartazes que eles fizeram. Aqui a gente vai colocar nas paredes, né, da escola. E eles, assim, eles participaram mesmo, sabe, desses cartazes. Foi bem interessante esse trabalho. Vamos, assim, podem ver,
nós fizemos com os sextos anos, né? Tanto eu, a Valéria, a Silmara, né, outra professora, a Vilma, que vai falar, porque houve muita necessidade deste assunto dentro dessas turmas, principalmente. Então, aqui está um caça-palavras e o textinho. E a gente não vai parar de trabalhar, né, professora, desse tema. Sim, Esse tema sim. aí, ele é sempre. Nós já começamos o ano passado sobre esse tema. Esse ano nós estamos continuando e é para sempre. É sempre a gente vai trabalhar, né? E é isso, professora. Não tem muito mais aqui. Parabéns, Selenita, parabéns, tá? E deixa só, enquanto o Vilmar vai apresentando já, colocando dele, deixa eu te perguntar, você fez alguma orientação, você tomou alguma atitude com esse relato dessa aluna, passou para pedagogia? Para pedagoga, não. Eu conversei com a menina, sabe? Ah, Conversei com tá. ela. Aí, daí agora que a gente vai conversar lá com a... Né? Porque ela fez uns relatos, assim, bem, bem fortes mesmo, sabe? É, E preocupante. eu vi que a hora que ela estava assistindo aquele áudio, ela até meio chorou, se emocionou, sabe? Entendi. Deixa eu Isso só parar mesmo, aqui. tá? Tá. Não pode deixar desapercebido, tá? Não Não, pode não, passar não. batido. Perfeito, Helenita, parabéns. Obrigada. Vilmar, vamos lá. Então, professora, apareceu aí o slide? Ainda não, deve estar carregando. Ainda não, Vilmar. Ué. Você quer que eu apresente para você? Faz favor, professor. Tá, vou pegar aqui seu caderno. Aqui. Início. Vou apresentar para ti, tá? Porque a gente já está no finalzinho aí do nosso encontro, para não atrasar muito, né? Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é o seu aqui. É o seu que está aparecendo? Não. Não, é da Ana Maria. Eu abro todos para poder acompanhar. Depois eu vou fechando. Tá, Vilmar. Então, eu sou o professor Pode Vilmar, começar. trabalho no Colégio Estadual do Campo, Trajano Melo Pires, aqui no município da Lapa. A minha implementação se deu numa turma do 9º ano, cujo tema foi sobre o ECA digital, né, o mais conhecido como a Lei 15.2211, 2025, que, na verdade, eu achei muito importante, porque essa lei veio complementar, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Muitos desses jovens, eles têm o conhecimento do Estatuto da Criança, né? Mas, normalmente, eles veem os direitos, né? Mas ali está incluso os direitos e deveres. Então, no primeiro momento, eu perguntei a eles quem já tinha conhecimento dessa lei. E, no segundo momento, eu fiz uma abordagem rápida, assim, sobre os pontos positivos dessa lei e o que causaria os riscos e as consequências, na verdade, dos que fazem mau uso nas redes sociais, que a gente percebe que hoje não adianta a gente dizer que não, porque a gente sabe que esses jovens hoje ficam muito tempo, mas muitas horas nas redes sociais. Que, inclusive, um desses alunos me relatou: professor, eu perguntei, por que você está sonolento hoje, debruçado? Porque eu fiquei... Quantas horas você ficou nas redes sociais? Contando, acho que mais ou menos umas 6 horas. Então, quer dizer, eles ficam muito tempo, né? E, no terceiro momento, eu abri uma roda de conversa para ouvi-los, que nem esse relato desse aluno que me colocou aí. E, no quarto momento, eu dividi a turma em 2 grupos para a confecção de cartazes, um relatando, destacando uns pontos dos riscos e o mau uso das redes sociais,
e o outro grupo destacando os pontos positivos desse ECA digital, dessa nova lei 15.211/2025. Aí, o que eles me relataram das consequências do mau uso? Primeiro ponto que eu achei muito importante, que a percepção dos pais. Eu acho que os pais têm que estar muito presentes no que eles estão entrando. Na verdade, eles têm que ter um maior acompanhamento dos seus pais, ou responsáveis. A utilização das redes sociais para a prática de violência, seja ela sexual, moral, constrangimento, bullying, cyberbullying. Então, tem uma série, a gente vê semanalmente acontecendo casos de adolescente nessas situações. A entrada em sites inapropriados também, que muito acontece com esses jovens, as práticas de crimes cibernéticos, não permitir conversas com pessoas estranhas. Eu achei importante isso, porque hoje a gente sabe que muitos desses jovens, pelo próprio desconhecimento, né, pela ingenuidade, ele, queira ou não queira, conversam com pessoas estranhas, namoram com pessoas, criam amizade com pessoas estranhas. Então, isso é muito perigoso. Promover discursos de ódio, né, isso também tem acontecido com frequência. O aliciamento sexual por parte de menores, né, também. E a gente sabe também, né, professora, que hoje foi constatado já isso aí pelos grupos de estudos, essas pessoas que se aprofundam no assunto, que essa grande quantidade de jovens que ficam muito tempo na internet, nas redes sociais, tem muito casos de ansiedade, Sim. Insônia, não dormem direito, e aí, claro, como é que vão produzir, né, em sala de aula? Então, fica muito difícil isso, né? E aí, os pontos positivos que o outro grupo destacou, que eu achei importante também, é a responsabilidade da família com seus filhos menores de 16 anos, que poderão acessar as redes sociais uma conta vinculada ao uso responsável legal. E isso eu achei importante, só que eu não sei de que forma que isso vai acontecer, mas eu achei um ponto positivo. Monitorar mais de perto as conversas e o tempo de uso na internet, também um fato importante. Procurar bloquear sites considerados perigosos e suspeitos de seus filhos, também um ponto importante. E punir com rigor as plataformas que oferecem serviços que vigiam jovens e adolescentes, que viciam, desculpe. E que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, acho que no mês passado, ele colocou uma multa pesada em cima da Google e da Meta, por conta dos vícios de jovens nas redes sociais. Né? Então, isso eu acho que tem que haver punição mesmo. Então, seria isso, para não me estender no meu tempo. Obrigado. Parabéns, Vilmar, parabéns. Você pegou algo novo e levando para eles, né? Espero que eles levem para os pais. Parabéns pela sua implementação. Agora nós vamos para a Vilma. Deixa eu parar aqui. Boa noite, prof. Boa noite a todos. Só um minutinho. Boa noite. Seria legal, Vilmar, enquanto a Vilma vai apresentando ali, eu vou te falar uma sugestão. Seria legal vocês fazerem uma reunião com os pais do seu colégio, né, para passar essa questão do ECA, viu? Sim, que inclusive, professora, eu levei esse trabalho para a equipe pedagógica, ela colocou que vai passar nas salas de aula, colocando esses dados para o restante da turma, e foi colocado no mural da escola. Perfeito. Vamos lá, dona Vilma. Vamos. Bom, todo mundo falou aí sobre bullying, cyberbullying, as minhas colegas falaram a respeito disso, né? E eu fui sabendo que elas iam trabalhar a respeito disso, eu fui para normas, né? Direitos e deveres. O que acontece? O nosso aluno, ele sabe que ele tem um monte de direito, mas ele não se atenta para o fato que a cada direito que ele tem,
ele tem um dever a cumprir, né? Então, ali, as minhas colegas já falaram da dificuldade com os alunos dos sextos e dos sétimos anos, né? Então, o primeiro passo foi o diagnóstico do problema que está visível ali, né? Então, pensando ali no nosso curso, eu não falei para eles de imediato a respeito de direitos, de deveres e nada. Eu falei para eles que a gente ia fazer um jogo, né? Perguntei se eles queriam um jogo, eles falaram que eles gostam de competição. Então, o que aconteceu? Primeiro, foi levado um chocolatinho para eles com uma mensagenzinha ali num papelzinho. Então, para todos isso, né? Então, entregamos essa mensagem e esse chocolate para que eles se sentissem, assim, um ambiente positivo, né? Aí, o que aconteceu? Falei para eles que a gente ia fazer, tipo, uma mini gincana, tipo, passa e repassa, que até a professora Adriana fez no dela, né? Só que o que nós fizemos, e a professora Helenita me ajudou, fizemos um passa-repassa, assim, adaptado, e foi conhecimentos gerais. Então, toparam, gostaram do joguinho, né? E aí, o que nós fizemos? Então, primeiro, explicamos as regras do jogo, o que podia fazer, o que não podia fazer. Formamos assim, as duas equipes, né? Porque foi por fases, então, duas equipes, assim, bem misturadas, de maneira que não ficasse aqueles grupinhos, os mesmos de sempre, né? Fomos para a gincana em si, né? Então, teve ali uma rotatividade de aluno, teve torcida, teve de tudo ali, grito, bastante grito na escola, que jogo é jogo, né, gente? Muito bem. Daí, depois que terminou a competição em si, então, fomos ver quem que era a equipe vencedora, que a gente tinha comprado um chocolatinho maior para eles, só que eles acharam que o chocolatinho maior seria só para a equipe vencedora. E nós explicamos que não, que ali a gente estava numa sala de aula, e embora a gente tivesse ali numa mini gincana, todos seriam vencedores, todos eram vencedores pelo comportamento que tiveram, pelo respeito às regras que naquele momento eles tiveram. Passado isso, nós fizemos uma roda de conversa com as crianças, com os estudantes, né? E fomos explicando que assim como eles respeitaram as regras da mini gincana, que na nossa vida também as regras estão ali para organizar na nossa vida, dentro da sala de aula, dentro da escola, em qualquer ambiente, né? Aí eles entenderam a proposta, né, ali da nossa atividade, e aí o que foi pedido? Entregamos um papelzinho para cada estudante, e cada um ia colocar uma regrinha para a gente fazer um cartaz de normas da boa convivência em sala de aula. O resultado foi bom, ali de imediato a gente já pôde ver isso, né? Claro que não 100%, mas eles demonstraram ter conhecimento, eles sabem o que é certo, o que é errado, né? Fizemos esse cartaz e colocamos lá. E eles mesmos falaram que é um assunto para ser relembrado durante o ano inteiro. É isso, professora. Muito obrigada. Parabéns. Vocês aí acho que fizeram uma injeção zona de implementação, hein? As 3 professoras. Que legal. Parabéns, Valéria. Foi isso mesmo. Eu vou agora pedir para a Ana Luísa. A questão da ideia ali do chocolate para todo mundo foi perfeita. Ana Luísa, vamos lá. Para terminar, Ana Luísa vai ser a nossa última.
Você consegue apresentar, Ana Luísa? Você quer que eu apresente para você? Eu estou com a síntese aqui, a senhora consegue colocar para mim? Consigo. Aí, que eu acho que você comentou que está no celular, né? Sim. Tá. Então, tá aqui sua síntese, tá? Assim que você começar, eu vou soltar o timer. Pode começar. Então, eu trabalho aqui no Instituto Estadual de Educação, Dr. Caetano Mãos da Rocha, em Paranaguá. Foi a escola que pegou fogo. E nós perdemos muitas coisas, né? Muitos materiais ali dos estudantes. Estamos acomodados numa faculdade particular aqui em Paranaguá, que fica praticamente 2 quadras da escola. Está difícil a convivência e a gente está trabalhando da maneira que dá. Eu fiquei com receio de colocar esse tema, mas foi, assim, desafiador, porque até os estudantes que de lá mesmo, eles olham para a gente com um olhar estranho, né? Então, eu escolhi o 3º ano A do Formação de Docentes, é uma turma que não foi minha de prática de formação, então eu quis, assim, uma turma que não tivesse tanta proximidade, tem como das aulas teóricas da manhã, mas não como prática, né? E aí, primeiro, eu comuniquei aos estudantes sobre a temática, porque nós, quando fizemos a atividade, a gente acabou se enganando e foi para o outro lado, mas, enfim, foi o trabalho feito ali. E eu achei muito interessante, porque tinha temas ali que falavam sobre a questão da família na escola. E agora, por conta dessa questão do celular, tudo desenho no celular, parece que a família se afastou um pouquinho mais dessa responsabilidade. Aí nós organizamos os grupos focais ali, que também evitasse ficar panelinha. Aí eu apresentei as situações temáticas ali, os problemas que eles teriam que resolver enquanto gestores. Entreguei a ficha de material de apoio, aí orientei sobre a escrita, né? O redator e o apresentador ali, né? O leitor do resultado final ali dos estudos. Eles, para a senhora ver, professora, que até o arrastar da carteira incomoda. Então, a gente conseguiu organizar as carteiras de modo que não fizesse tanto barulho assim. Aí fiz a orientação, eles fizeram a escrita, a princípio no rascunho, depois eles repassaram novamente nas folhas ali. E houve um momento muito de escuta ativa, de um para com o outro, deu para perceber, assim, a responsabilidade dos alunos perante aquela situação, como se eles fossem gestores, e até porque nós, entre aspas, somos os intrusos ali naquele prédio, né? E aí eles passaram a, terminada essa discussão, eles escreveram ali as possibilidades, né, de melhora, fizeram um ensaio para o leitor ali, né, que é a pessoa que iria apresentar, e foi muito bacana, porque deu para perceber que eles se investiram no papel de equipe diretiva, assim, defendendo a nossa escola, foi muito bacana isso. Aí eles apresentaram, e a ideia é repassar, agora nós teremos pré-conselho, e logo depois, né, conselho do primeiro trimestre, mas repassar esse estudo final para a nossa pedagoga do curso, que ela é nova conosco, já tem anos de trabalho na escola, mas com ensino fundamental e médio. Então, com formação de docentes é a primeira experiência dela. Para ela, assim, perceber o sentimento dos estudantes ali, né, no que poderia melhorar, no que eles ainda percebem desse distanciamento da família na escola. Porque uma coisa é você, enquanto estudante, estar ali em contato com o professor, tomando conta da sua frequência, das suas atividades avaliadas, você na frente do professor. E outra é esse distanciamento da família, né? Tanto é que nesse horário agora está tendo uma meet com o diretor e conosco, professores. Eu vou entrar, assim, faltando 10 minutos para terminar, mas vou participar porque é importante, né? E assim, professora, eu penso em retomar essa mesma atividade no segundo semestre, mesmo que não seja no Formadores, para analisar a postura deles do primeiro para o segundo, montando os mesmos grupos, guardando essa atividade primeiro e depois eles podendo confrontar o primeiro pensamento deles com o segundo, para ver se houve uma evolução, né, se eles conseguiram assimilar um pouco mais, e se a gente conseguiu ser um pouco mais querido ali
na própria faculdade, né? Legal. Essa implementação, eles estão falando do que precisa melhorar na faculdade, do ambiente ali da faculdade, né? Nós pegamos as questões do 7º encontro e aí eu Aham. reproduzi para eles. Eles, enquanto gestores, qual o posicionamento deles? E daí eles tiveram que entrar no consenso, né? Através da escutativa e depois ali da aprendizagem entre pares, eles passaram a escrita de modo que atingisse os objetivos. Perfeito. E você está passando para a direção. Você vai passar para a Sim, direção sim, para a equipe, e vai a retomar. nossa pedagoga. Uhum. Entendi. Espero que até lá vocês já tenham voltado para o instituto, viu? Ai, tá E difícil, assim, professora. olha, parabéns, Ana Luísa, tá? Excelente implementação. Eu lembro que você estava com a dificuldade, né, por conta do Sim, tempo, por conta do que sim. ocorreu. Mas parabéns, Graças tá? a Deus Achei deu assim, tempo. verdade. Então, pessoal, olha só. Concluímos este ciclo com a certeza de que a troca de experiências é o nosso maior recurso pedagógico. Obrigada, gente, por fazer parte desta rede de saberes. Aguardamos vocês na próxima jornada. Educação não se faz sozinho, se faz em rede. Pessoal, muito obrigada, tá? Por estar comigo nesses 2 meses. Gostei muito de trabalhar com vocês, turma muito participativa. E obrigada, gratidão a todos Tira vocês. foto, tira foto. Ah, é. Ai, só porque eu comprei esse note no Paraguai. Eu pego esse Cláudio uma hora. Mas vamos lá, vamos tirar nossa última foto. Vamos lá, toda vez eu tenho que achar o botão. X, obrigada, Ana Maria. X, vamos lá. Colocar aqui, tela inteira. Vou colocar lá no nosso mural. Então, meus queridos, já passou um tempo já do nosso encontro, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Bom semestre. Professora, só uma Obrigada. perguntinha antes de sair. Eu faria feedback para quem mesmo? Vamos olhar lá E na aonde que fica essa planilha. planilha? Eu coloquei aqui, ó. É o Vilmar que tá Sim, falando? sim. Tá. Peraí, Vilmar, que eu vou abrir ela aqui. Achei, ó. Vou colocar de novo aí no grupo. Copiar. Tá indo, boa noite, obrigada, professora Boa Karina, noite, obrigada a Janete. todos. E a Obrigada gente a se você encontra nas também. próximas jornadas. Nos vemos. Tchau, tchau. Um abraço. Ó, Tchau, pessoal. Vilmar, coloca Nada aqui. de bom pra Tchau, vocês. gente. Obrigada muito, Karina. Vai fazer falta. De nada, gente. Tchau, tchau. Vocês também, Adriana. Vocês também. Um abraço. Tchau. Tchau, Professora, Vilmar, eu vou você responder lá também. Porque Você para vai mim, fazer- Adriana, eu vou lá responder também. Isso. E o Vilmar é para o Diego. Está no mural, professora? Tá, mas está aqui no chat também. Tá Eu bom, muito coloco no obrigado. mural lá de novo, tá? De nada. Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.
Vou consultar você. Ah,